De fato, hoje existem muitas pessoas que afirmam ser cristãs, seguidoras de Cristo. Porém, estas mesmas pessoas não concordam ou condenam práticas e religiões extremistas. Elas usam de argumentos anti-extremistas para condenar o terrorismo, por exemplo. Mas não seria o próprio cristianismo uma religião extremista? Veja o que declara o Filho de Deus. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. O cristianismo não é só uma religião extremista, como ela enfatiza dois extremos, o de Deus e o do inimigo de Deus. Muitas pessoas se iludem, achando que não precisam estar em nenhum dos dois extremos, que elas estão salvas sendo neutras dentro desse conflito. Contudo, ao tomar esta posição, elas já estão no extremo do inimigo e se posicionaram contra o próprio Deus. Quem não é comigo é contra mim, disse o Filho de Deus. Tendo isto em mente, como alguém pode se considerar cristão e ao mesmo tempo ser contra o extremismo? Veja, devemos ser contra o terrorismo, a violência, o ódio, mas a mídia não faz nenhum tipo de separação entre o terrorismo e o extremismo. Logo, os cristãos fiéis, os verdadeiros, são constantemente comparados aos terroristas. Veja, por exemplo, esse compilado de notícias. O Papa diz que extremistas cometem pecado grave contra Deus. E em visita à Turquia, Papa pede união das religiões contra extremismo e denuncia perseguição aos cristãos. Percebe como é incoerente uma pessoa que denuncia a perseguição contra os cristãos quando ela mesma está os perseguindo? Porque, como vimos anteriormente, o cristianismo é uma religião extremista. E se você pede união contra o extremismo, logo você está perseguindo os verdadeiros cristãos. Na notícia, o Papa diz que os cristãos sofrem perseguição, mas na mesma notícia ele pede união contra o extremismo. E se o cristianismo é uma religião extremista, logo, o cristianismo no qual ele se refere não pode ser o verdadeiro. É preciso ressaltar que existem dois cristianismos, um verdadeiro e um outro falso. Por mais que existam várias denominações cristãs, ambas descendem de um mesmo movimento religioso. É como abordamos em um vídeo anterior. Para cada verdade de Deus, o inimigo tem uma contrafação daquela verdade. E se existe um Cristo, Salvador da humanidade, obviamente existe um falso Cristo que tenta tomar o lugar do verdadeiro. A mesma coisa acontece com o cristianismo, e ao que tudo indica, os verdadeiros cristãos serão acusados de perseguir os supostos cristãos, que na verdade seguem um falso Cristo. Veja as notícias a seguir. Continuamos seriamente preocupados com a propagação de ideologias extremistas, muitas vezes alimentados por leituras superficiais e errôneas de textos religiosos, que negam o valor intrínseco e a dignidade de cada pessoa. Independentemente da crença religiosa, continuou, apelamos a líderes religiosos e comunitários para enfrentar a propagação de tais ideologias que induzem ao sectarismo e à violência. A declaração chamou o terrorismo de extremismo violento, perversões da fé e crença religiosa.
A culpa de atos terroristas não devem ser atribuídas a membros de toda uma religião, nacionalidade, cultura, raça ou grupo étnico, disseram os líderes religiosos. Preste muita atenção no que eles acabaram de dizer. A culpa do terrorismo não é do Islã em si, e sim da forma errônea e fundamentalista que pequenos grupos interpretam os escritos religiosos. Resumindo, o problema está todo na interpretação. E adivinhe só qual é a única instituição capaz de interpretar a Bíblia de forma correta e responsável? Papa Francisco diz que apenas a Igreja é capaz de interpretar as Escrituras. Declaração foi dada em seu primeiro discurso ante o Comitê da Bíblia do Vaticano. Para o Papa, há uma unidade indissolúvel entre a Escritura e a tradição. O Papa Francisco expressou nesta sexta-feira seu compromisso com o pleno respeito à tradição da Igreja, a única habilitada a interpretar corretamente as Escrituras, e rejeitou a interpretação subjetiva em seu primeiro discurso ante o Comitê da Bíblia no Vaticano. Sob pressão, os Estados Unidos aceitam abrir mão do controle da internet. Redes sociais vão apagar postagens e comentários preconceituosos. As gigantes da internet vão a partir de agora analisar e remover em até 24 horas comentários que incitem a violência na web. A Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira algumas das gigantes da internet como Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft assinaram um código de conduta da União Europeia no qual se comprometeram a lutar contra os discursos de ódio nas redes sociais. Aparentemente, esta é uma boa notícia, porém, o conceito de certo ou errado está hoje invertido. O mundo deixou de lado a Bíblia. A verdade se tornou relativa, onde tudo é permitido. Cada um tem a sua verdade. A mídia molda e manipula a mente de muitos. O que era errado antigamente hoje é certo. E o que era certo e plausível hoje é errado. O jogador Neymar, após a vitória e a conquista da medalha de ouro, comemorou com uma faixa na cabeça, e que nela estava escrito 100% Jesus. Veja a reação da mídia e do Comitê Olímpico em relação a isso. O diretor executivo do Comitê Olímpico Internacional informou que uma carta será enviada à delegação brasileira para protestar e reclamar aos dirigentes que tais comportamentos não são aceitáveis. Veja onde estamos. Declarar a sua fé em público não é um comportamento aceitável. E em contraste com isso, veja o que não só é correto, mas aplaudido pela sociedade. A Olimpíada terminou, mas deixou grandes momentos marcados no coração de milhares de pessoas no Brasil. Bons momentos esses, esperamos que o exemplo desses atletas traga mais respeito à comunidade LGBT do Brasil e do mundo, que ainda sofre bastante preconceito. Percebem aonde estamos? Agora junte os pontos. Reanalise a notícia mostrada anteriormente, onde as principais redes sociais irão remover conteúdos que incitem o ódio. Muito em breve, este vídeo será removido do YouTube, porque supostamente ele incitará o ódio. Juntamente com o vídeo, este canal será deletado. O tempo de anunciar as boas novas é agora, enquanto ainda nos resta liberdade. Veja o que a palavra de Deus nos diz.
E irão errantes de um mar até outro mar, de norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Todo o conteúdo que prega a verdade absoluta de Deus será considerado extremista e ofensivo. Rapidamente será removido das redes sociais e sobrarão apenas aqueles relativistas que de nada têm a ver com a palavra de Deus e levam apenas as pessoas à confusão religiosa. A Igreja e o Estado estão agora fazendo preparativos para um futuro conflito. Como outrora os católicos, os protestantes estão agindo dissimuladamente para exaltar o domingo. Por todo o país a Igreja Papal está elevando seus gigantescos e maciços edifícios, em cujos recessos se hão de repetir as cenas de perseguição de outros tempos. O mesmo espírito despótico que em outras eras tramou contra os fiéis há de tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei. Satanás há de incitar a indignação contra uma minoria que conscienciosamente se recusa a aceitar costumes e tradições populares. Homens de destaque e reputação hão de associar-se aos maus e aos que são adversos à lei, a fim de tomarem conselho contra o povo de Deus. A riqueza, o talento e a educação hão de aliar-se a fim de cobri-los de ignomínia. Juízes perseguidores, pastores e membros de igreja hão de conspirar contra eles. De viva voz e com a pena, com ameaça, escárnio e zombaria, hão de tentar derrotar a sua fé. Desvirtuando os fatos e por meio de apelos violentos hão de procurar instigar as paixões do povo. Não podendo apresentar contra os defensores do sábado bíblico está escrito, a falta deste, lançarão mão da violência. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste, de obter leis dominicais. Os tementes a Deus, entretanto, não podem aceitar uma instituição que viola um dos preceitos do Decálogo. Nesse campo de batalha será ferido o último grande conflito da controvérsia entre a verdade e o erro. E não somos deixados na dúvida sobre o desenlace dessa batalha. Então, como nos dias de Mardoqueu, o Senhor vindicará seu povo e sua verdade.